Começando, está gravando. Aula do dia 5 de abril de 2021, 10 horas e 42 minutos. Vamos, então, continuar a nossa discussão, né, sobre o Estado, a formação do Estado constitucional, liberal. E, antes da gente começar, só se vocês têm tido a oportunidade de acompanhar assim, as notícias que tem acontecido recentemente, e só dar aqui um exemplo do que é a teoria do Estado no dia a dia. Né? Teve agora, 2, 3 dias atrás, né, um desfile. Vocês ficaram sabendo disso? Isso não foi tão divulgado assim. Foi um amigo meu que mandou o link para eu assistir ao vivo, né, de uma TV espanhola, um desfile para tirar as múmias de 22 faraós. Né? Vocês viram? Legal, né? 22 faraós. Oi? 22 faraós egípcios, né, que saíram de um museu na Praça Cairo, né, e aquela Praça Tahrir, né, onde teve aquelas manifestações e tudo, e sendo transferidos para um novo museu. Isso é um exemplo típico assim, da construção da identidade, né, e manutenção da identidade nacional. Né? É uma coisa, quer dizer, ali com relação à cultura egípcia, né, hoje resta muito, muito pouco, né? Ali foram faraós, né, reis de mais de 2.000 anos atrás, né? 2.000, 3.000 anos atrás. E aí fizeram aquela cerimônia toda, né? Uma cerimônia, e o que eu achei interessante, assim, né, é a imagem que no caso, hoje o Egito é governado por um ditador, né? De novo, infelizmente, teve aquelas manifestações na Praça Tahrir, né? A Primavera Árabe, né? Que começa no Egito, consegue derrubar, né, um ditador, Mubarak, que estava no poder há décadas, né? Tem eleições. Essas eleições são complexas, né? Porque durante as décadas de ditadura no Egito, os partidos políticos, todos vinculados a projetos democráticos, né, tanto de esquerda como de direita, eles foram perseguidos, né, e muitos líderes foram expulsos do país, mortos, etc. Então você não tem assim como você tem aqui um partido liberal, um partido socialista, um partido social-democrata, né, centro, já teve, né, Partido Comunista, partidos conservadores, isso foi todo mundo que defendia algum tipo de democracia representativa foi perseguido. E o que ficou assim, de força de organização, vinculado à organização do povo egípcio, foram muitos partidos vinculados ao islamismo, né, ou o Partido Islâmico. E foi o partido que venceu as eleições. E aí começaram os conflitos, até que, de novo, né, derrubaram o governo eleito, né, de um partido islâmico e voltou aí à ditadura. E o cara, assim, apareceu lá o ditador, né, sentado na cadeira, na primeira fila, e uma orquestra sinfônica tocando músicas muito bonitas, né, lindas, mas bem assim, a festa foi bem estilo hollywoodiano. Não sei se vocês tiveram essa sensação, assim, a imagem que eles passaram, né, para vender parecia a abertura do Oscar, né, uma abertura de uma Olimpíada, sei lá, uma coisa assim bem ocidental, artificial, né? Tinha muito pouco de Egito ali, na verdade, o que a gente imagina como sendo, né, Egito, mesmo porque depois ocorreram as invasões árabes, né, no norte da África, e o Egito se tornou um país árabe. Então também a gente não viu nada de cultura árabe, né, do Egito árabe, nem do que seria aquele Egito. O que apareceu ali foi um Egito de Hollywood, né? E só faltou ali, não sei se vocês viram aquele filme da Cleópatra e Júlio César, é um filme antigo, né, com Elizabeth Taylor e Richard Burton. Eu brinquei, a gente faltou só a Elizabeth Taylor ali, né, vestida de Cleópatra para, né, a construção dessa. Mas ali é um exemplo muito interessante de como que um Estado, né, está alimentando essa imagem no povo, né, do que foi o grande império egípcio, né, como
se esse Estado hoje fosse herdeiro desse Império Egípcio, né? E o mais estranho, Ô, assim, professor, assustador, só concluindo um minutinho, foi o ditador deles lá, ele caminhando, né? É lindo, o Museu Novo é lindo, maravilhoso, ele caminhando um espaço imenso para esperar, ele sozinho, o ditador, esperar os faraós, né? 22 reis e rainhas, né? Os faraós egípcios passarem diante dele, assim, ele se colocando aí mais ou menos como um sucessor, né? Do faraó. Interessante. Diga. o professor, só ia te falar, você estava falando dessa questão da descoberta de novos faraós no Egito. Tinha um faraó, eu estava até lendo a reportagem, eu acho que o nome dele era Akhenaton. Eles tinham descoberto, tipo assim, historiadores tanto do Brasil, eu acho que era do Brasil e de outra, acho que da Europa, eu acho. Era no Brasil e da Europa, eles tinham conseguido reconstituir o rosto dele, mais ou Oh, menos que legal. projetar. Tipo assim, o Aham. rosto como é que era. O Akhenaton, ele era o pai do futuro faraó, que seria o Tutankhamon, né, no caso. Uhum. Aí eles conseguiram mais ou menos fazer uma projeção de como seria o rosto do faraó por meio das reconstituições Oh, que arqueológicas. legal. Vou procurar, vou procurar. Interessante. Se eu Pois conseguir é. achar a reportagem depois, se você quiser, eu te mando depois. Manda sim, eu quero. Aham. Legal. Bom, então vamos retomar então a formação do Estado moderno, né, o que é a primeira forma, o Estado constitucional liberal. Bom, nós falamos na aula passada, né, apenas lembrando rapidamente, né, cenas do capítulo anterior, como que esse Estado moderno, né, constitucional, a ideia de Constituição é limitação do poder do Estado. Então, essa é a primeira ideia do constitucionalismo, e é uma ideia que permanece até hoje. Né? Então, embora, né, nós mencionamos o constitucionalismo moderno, né, tenha nascido liberal e logo rejeite a democracia, né, porque ele é individualista, ele vem para proteger direitos de liberdade individual, né, e não são, portanto, também liberdade de todas as pessoas, mas a liberdade apenas dos homens brancos, proprietários e ricos. Né? Então, é uma parcela bem pequena da população que pode participar, né, da vida pública, da democracia, que pode votar, ser candidato. Né? Lembrando, nós mencionamos no Brasil, era cerca de 1,5% da população só no início da vigência da nossa Constituição de 1824, que é uma Constituição que foi elaborada, inspirada na Constituição Francesa de 1816, onde, então, nesse período, apenas um em cada 300 franceses podia votar. Só os homens brancos e ricos, proprietários e ricos. Né? Então, esses direitos individuais que aparecem nessas constituições liberais são direitos de uma parcela muito restrita da população. Né? Quando se fala, então, em direitos humanos, direitos individuais nesse período, e aí eu citei o exemplo da França, Brasil, mas isso é qualquer Estado constitucional liberal do século XVIII e XIX, eles vão ter a participação muito restrita, muito pequena, de uma parcela bem pequena da população, né? Dos Estados Unidos à Argentina, toda a Europa, né? E à medida que também esse Estado constitucional liberal vai se expandindo aí para o resto do mundo, né? É uma participação muito pequena. Então, a ideia desse constitucionalismo é trazer segurança. Então, vamos trabalhar, né, em guardar essa primeira ideia. A Constituição veio para trazer segurança. Para quem? Para todo mundo? Não. Para os homens brancos proprietários. Né? A Constituição liberal, então, ela não tem, o constitucionalismo não nasce democrático. E, ao contrário, ele rejeita a democracia. Né? Então, a ideia de participação popular, etc. Por que ele rejeita a democracia? Por motivos óbvios. Né? Ou seja, se você tem uma ordem constitucional, né, essa ordem constitucional liberal, que vem proteger o indivíduo, esse homem branco proprietário, né, é óbvio. Né, o objetivo da Constituição é trazer segurança para esse indivíduo, para esses indivíduos proprietários. Né, é óbvio que ele não pode admitir uma democracia representativa majoritária. Por quê? Porque a lógica da democracia representativa majoritária é a preponderância da vontade coletiva sobre a vontade do indivíduo, né? Então, ali você tem a preponderância da vontade individual
sobre a vontade coletiva, enquanto a democracia majoritária é a preponderância da vontade coletiva, da maioria, sobre a minoria, e, lógico, sobre o indivíduo, sobre a vontade individual. Tá? Então, há uma incompatibilidade óbvia, né, entre liberalismo e democracia, entre constitucionalismo liberal e democracia. Um sistema que vem proteger esses indivíduos, ótimo, proteger os indivíduos, mas quais indivíduos? Todos os indivíduos? Não, apenas uma parcela. Então, se você permite, né, se permitisse, ali no século XVIII, XIX, início do século XX, nos estados liberais, o voto de todas as pessoas, né, é óbvio que esse grupo pequeno de indivíduos, né, brancos, proprietários, perderia todas as eleições. Né? Então, e aí é interessante, apenas para a gente acrescentar essa perspectiva do século XIX, né, os partidos políticos que começam a aparecer e que quase todos são proibidos, né, são proibidos. Os partidos políticos que começam a aparecer no século XIX, né, e que marcam ainda a cena política, embora hoje a gente vive uma crise também político-partidária, uma crise de identidade político-partidária. Né? A gente está vendo um mundo de crise geral, está tudo em crise. Né? Então você tem essa crise de identidade político-partidária. Mas esses partidos políticos surgiram no século XIX, eles surgiram em torno de determinadas dicotomias, de determinadas controvérsias. Importante a gente gravar essa ideia aí. Né? Ou seja, eles surgiram a partir de determinados interesses em choque. Né? E aí então você tem, primeiro, os partidos que se organizam a partir de interesses do campo e da cidade, né? Que muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes são interesses contraditórios. Então, daí começam a aparecer os primeiros partidos desenvolvimentistas, progressistas, vinculados à cidade, à industrialização, etc., a ideia de progresso. Né? Do outro lado, os partidos agrários, né, muito fortes na Europa, defendendo os interesses dos produtores rurais, dos trabalhadores rurais, ou dos proprietários rurais, né? Isso aí, e aí obviamente que há interesses que são interesses antagônicos, né, entre os que trabalham e entre os que são proprietários, aqueles pequenos proprietários e os grandes proprietários, enfim, tem toda uma complexidade aí que envolvem, né, esses partidos agrários. Depois, partidos que surgem a partir de interesses, né, do centro e periferia. Né? O que seria centro e periferia? Né? Partidos que nós chamamos de centro são os partidos de grandes centros urbanos. Né? Por exemplo, a equação político-partidária norte-americana hoje. Né? O Partido Democrata tornou-se um partido preferido, e aí basta vocês verem como foram as eleições, as últimas eleições agora, né? O Biden versus o Trump, né? Interessantíssimo, se vocês pegarem um mapa, tem isso na internet, pesquisem isso, vão encontrar. Um mapa eleitoral e tem um mapa colorido, que aí dá para a gente ter uma total ideia disso que eu estou falando do centro-periferia. Né? O vermelho é republicano e o azul é democrata. Né? E, obviamente, vermelho não tem nada a ver com a esquerda, porque os republicanos são de extrema direita, né? Ou o Trump é de extrema direita. Então, o vermelho, eles são comunistas, ou não, eles não são comunistas. Ao contrário, eles são do outro campo, dos republicanos. E os republicanos aparecem, os vermelhinhos aparecem nas pequenas cidades, e que são muitas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de pequenos municípios, lá são chamados de condados. São cerca de 26 mil condados. É muita cidade. No Brasil tem 5.550. E olha que o território brasileiro ele é maior do que o território norte-americano sem o Alasca. O Alasca foi adquirido, né, da Rússia no século XIX. Né? Com o Alasca, os Estados Unidos é maior do que o Brasil. Mas sem o Alasca. E o Alasca, né, são poucos eleitores, são poucos condados. Né? Então, o território norte-americano que vai se expandindo a partir do século, né, a partir da sua formação, a partir do século XVII e principalmente do século XIX, né, o território norte-americano ele é bem dividido em pequenas cidades. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Agora, essas pequenas cidades são mais conservadoras, né? E por motivos óbvios também. A gente pode pensar, se vocês começarem a refletir aí, né, vocês vão
descobrir as razões. Por que as pequenas cidades, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil e pelo mundo afora, são cidades mais conservadoras? E veja bem, aí um outro aspecto importante da gente lembrar, né? O que é o conservadorismo, né? Então, essa expressão conservadorismo, ou seja, vamos lembrar que existe um conservadorismo de esquerda e de direita, né? O conservadorismo, em geral, quando se fala em conservadorismo hoje em dia, no âmbito político partidário, né, a ideia que aparece, né, no senso comum, e mesmo muitos autores utilizam, é vinculado a um conservadorismo de direita, bem à direita, né? Mas, quando a gente fala na ideia, né, como que essa ideia do conservadorismo surge, né, é óbvio que todas as sociedades, né, e que todas as pessoas têm algo o que conservar, né? Então, todos nós temos valores que a gente quer conservar, né? Valores sociais, políticos, religiosos, familiares, que a gente quer conservar. Então, todos nós, em alguma medida, somos conservadores, depende do que a gente quer conservar, né? No plano político, essa ideia de conservadorismo tem sido vinculada mais ao pensamento de direita. Por quê? Né? Qual é o grupo, ou são os interesses que são protegidos no pensamento da direita, né? Não sendo direita, mais a direita, da direita conservadora. Por que essa direita conservadora? São grupos que querem conservar, né, o sistema econômico contemporâneo, ou que vem o sistema econômico de privilégios. Então, essa ideia do conservadorismo, primeiro, essas pessoas que defendem o conservadorismo são pessoas que têm algo a conservar do ponto de vista econômico. Então, a ideia política do conservadorismo está muito vinculado à ideia de conservação de um determinado status econômico. Então, geralmente, os conservadores são uma parcela pequena da população. Então, vamos pensar a primeira coisa, então, só repetindo aqui. Quando vocês forem, né, encontrarem textos de análise que aparece a expressão os conservadores, né, em geral, no campo político, os conservadores são identificados aqueles que têm algo a conservar do ponto de vista econômico, né? Então, isso surge muito, ou seja, a pessoa que tem muitas propriedades, né, é a pessoa que tem muito dinheiro, que tem muitas indústrias, comércios, etc. Essas pessoas, então, é que são identificadas do campo político com o conservadorismo. Mas tomem cuidado, né, por motivos óbvios, todos nós, né, de centro, esquerda ou direita, temos algo a conservar. Ou quase todos nós. Né? Todos nós não, gente, mentira. Né? Quer dizer, você tem pessoas hoje, infelizmente, no mundo que a vida é as pessoas que perderam tudo, né? Pessoas que estão na miséria, né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, pessoas que moram, que estão em situação de rua, que moram nas ruas, né? Isso aí a gente vai vendo nas grandes metrópoles pelo mundo inteiro, né? E, obviamente, todas essas pessoas, elas vão conservar o quê, né? Elas podem conservar algo, uma memória, né, individual, etc. Mas as pessoas foram lançadas na sarjeta, elas perderam tudo, elas não têm nada o que conservar, né? Então não tem como essas pessoas serem conservadoras, né? Interessante, outro dia não, há mais de um ano, né, quando ainda podia viajar, eu sempre viajei muito, viajava quase toda semana, eu tive uma palestra numa cidade no interior de Minas, uma faculdade de Direito, e aí eu estava no hotel à tarde, aparece, era à noite, tinha um cara, um hotel muito gostoso, assim, tá, aqueles hotéis antigos, né, com 2 andares no máximo. Eu estava ali no meu quarto e ouvindo o cara assim, a, a forma como ele estava vestido, e estava morando na rua, né? E ele gritando, né? Porque eu sou conservador. Aí eu olhei aquilo assim e falei, gente, que coitado, né? Que tragédia, né? Porque como que ele pode ser... Daí que tem essa brincadeira que se fala, né? Que... não vou nem citar brincadeira, não, que pode ser ofensivo, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento. Mas assim, como é que pessoas que não têm nada a conservar, né, são conservadoras? Tem alguma coisa errada nisso, né? Alguma perspectiva errada disso. E outra coisa, você tem que pensar, o que é conservar o quê? No campo da política partidária, então, os partidos chamados de partidos conservadores são partidos de uma parcela muito pequena da população.
que são banqueiros, industriais, são pessoas que têm muito o que conservar. E por isso, no plano político, econômico, eles são conservadores. Já as pessoas que não têm o que conservar, é óbvio que elas vão para outros campos políticos partidários. Bom, então, repetindo aqui, que a gente vai voltar nessa questão já já, né? Você tem, então, partidos políticos que surgem em torno do campo e cidade, do centro e periferia, que é o modelo norte-americano, né? Onde, então, ali você tem o Partido Republicano, que é um partido, e aí eu estava falando isso justamente para a gente ver, muitas vezes, confusões que são propositalmente criadas, né, na cabeça das pessoas para levarem as pessoas a votarem em determinados partidos que elas não votariam se elas estivessem, né, pensando ou enxergando ali os reais jogos de poder. Então, o que os republicanos fizeram? Olha, eles têm um voto conservador, né, do ponto de vista moral, eles são muito conservadores. Né? Então, por quê? Porque vem de pequenas cidades. Na pequena cidade, por que as pequenas cidades são moralmente mais conservadoras? Né? Porque ali tem o olhar do outro. Né? E principalmente nos Estados Unidos, são cidades bem pequenininhas, né? São 26 mil cidades, você tem apenas 10 cidades nos Estados Unidos com mais de 1 milhão de habitantes. Então, é um país onde a população é muito bem distribuída, isso é muito bom. Né? É uma federação muito bem construída e bem descentralizada, isso é muito bom. Mas gera esse reflexo, ou seja, as pequenas cidades têm o olhar do outro. O que seria? Né? Um exemplo simples aqui, se a gente imaginar uma cidade pequena no Brasil, que em geral é bem maior do que uma cidade pequena nos Estados Unidos. Né? É o olhar do outro, é aquela pessoa que fica ali na janela da casa, né? Olhando, que conhece toda a vizinhança, que às vezes ouve um barulhinho assim, 2 horas da manhã, aí vai lá na janela espiar, assim, espiar, né? Bem mineiro, vai espiar assim, fala, nossa, fulana tá chegando em casa a essa hora, olha, e bebeu muito, tá de fogo, aí no dia seguinte faz fofoca, né? Esse olhar do outro sobre a vida da gente torna a sociedade mais conservadora. Né? Obviamente que hoje, né, vocês jovens, né, e são rebeldes, e são justificadamente rebeldes, né, não pode ficar aceitando, né, a fofoca e o olhar do outro, não, ó, tudo bem, assim, não tem nada contra isso, não, de jeito nenhum, né, mas assim, algo é uma característica das cidades pequenas, que tem muito isso. Né? Todo mundo se conhece, então no dia seguinte, um barulhinho que aconteceu em tal casa, uma pessoa não sei, já está, né, todo mundo sabendo, e aí vem aquela repressão do olhar do outro, etc. Então, isso faz com que as cidades pequenas sejam, do ponto de vista moral, né, mantenham tradições, do ponto de vista moral, sejam mais conservadores. E aí, então, o que os partidos políticos conservadores de direita, né, que são esses partidos vinculados aos grandes proprietários, banqueiros, industriais, o que eles aproveitam? Eles fazem um discurso conservador geral para pegar esse eleitorado que é moralmente conservador, mas que não tem nenhum motivo para apoiar, né, os partidos economicamente conservadores. Né, porque esses partidos, então, defendem um sistema econômico que conserve a riqueza deles, a concentração de riqueza e etc., no campo econômico. Mas propositalmente faz essa mistura. Daí, então, é que a gente vê, né, muito comum, né, o eleitorado republicano, que é o eleitorado das pequenas cidades, né, moralmente ou eticamente mais conservadores, votando em um partido que representa grandes conglomerados econômicos e economicamente conservadores. Sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Voltamos ali de novo àquela ideia. O que nós conservamos? Né? Então, assim, na nossa cidade, numa pequena cidade norte-americana, o que eles conservam? Eles conservam uma democracia participativa, lá eles votam, elegem xerife, elegem o promotor, né? Elegem Enfim, você tem eleição para tudo, eleições, a população é constantemente perguntada sobre questões das cidades, a população se reúne. Então, o que eles estão preservando ali é aquela vida democrática de pequenas propriedades, pequenos proprietários, né, orgulhosos do seu país, que põem lá a bandeira na porta da sua casa, etc., que é muito comum. É essa vida pacata, não os mega conglomerados econômicos que são inimigos dessa vida pacata, né, o que destrói essa vida pacata, que às vezes chega numa cidade de pequeno porte, médio porte,
né? Há um fenômeno que vem acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, também pelo mundo afora, né? Onde tu chega na cidade, você tem ali o dono da padaria, que é aquele sujeito que é seu vizinho que você conhece, né? Tem o dono ali da mercearia, do pequeno mercado, tem o barbeiro, né? O cara que faz a barba, o cabeleireiro, a cabeleireira, né? Que cuida, ou seja, os pequenos comerciantes, os pequenos proprietários. Aí chega uma grande empresa, chega o Walmart lá, e acaba com a pequena mercearia, que acaba com a economia democratizada da pequena cidade. Então, isso é um exemplo muito grande de como você opõe, né, conservadores, né, que querem conservar aquela sua vida, né, tranquila, pacata, com pequenos proprietários da pequena cidade, etc., versus ao conservadorismo econômico dos grandes partidos políticos, no caso norte-americano, do Partido Republicano, né, que mistura as duas coisas sem que as duas coisas tenham necessariamente conexão. Isso está acontecendo muito hoje aqui no Brasil, muito, né? Enganando as pessoas, né? Que acabam votando contra os seus próprios interesses, né? Então, ali você tem, e já no outro campo, os democratas, que são eleitores das grandes cidades. Então, a ideia do Partido Democrata nos Estados Unidos é um partido mais liberal, né, do ponto de vista dos costumes, né, e também do ponto de vista econômico. Então, nas grandes cidades, você tem ali, né, grandes universidades, as ideias políticas, a diversidade, ela é mais vivida, ela é maior, né, uma maior população, né, grupos étnicos diferentes, né, cidades aí, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, Los Angeles, São Francisco, Nova York, né, São Francisco é menor, né, Los Angeles é grande, Nova York é grande, nas cidades, mas cidades, São Francisco eu citei, porque cidades também tem uma grande diversidade étnica, grupos, né, de étnicos e culturais de vários países, né, isso acaba criando, né, como você tem mais pessoas, acaba criando esse olhar do outro, ele deixa de ser, né, importante. Né? Você sai em São Paulo ou Nova York, você pode sair com uma melancia pendurada no pescoço que ninguém vai te olhar. Ninguém tem tempo para te olhar. Ninguém vai fiscalizar a sua vida. Né? Aqui em Belo Horizonte ainda tem isso, muito. Embora é uma cidade grande, né, a gente ainda tem muito esse olhar, assim, essa coisa assim, né, da tradição aqui que ainda persiste. Mas se pegar mega cidades pelo mundo afora, né, obviamente sem generalizações, né, mas você tem ali Londres, pô, nossa, ninguém te olha. Você pode sair nu no meio da rua. Na Alemanha, literalmente, né, você tem, os costumes são bem liberalizados, né, é muito comum, depois do frio, quando começa o verão, as pessoas, tem pessoas que tomam banho de sol nas Suécia também, né? Quanto mais ao norte, né? Que tem menos tempo de calor, né? Faz um calorzinho, calor para eles, né? Na Suécia, por exemplo, 17 graus, 18 graus, faz um calorzinho, os caras tiram a roupa e tomam sol, né? E ninguém olha, né? A polícia não olha, os cidadãos não olham, porque aquilo não incomoda, né? Tira. Na Alemanha né, tem festas onde homens e mulheres vão sem camisa nas ruas, e não tem, ninguém fica olhando, né? Até causou uma questão séria recentemente com o aumento da imigração na Alemanha, né? Chegaram mais de 1 milhão de imigrantes árabes sírios, né? Que é uma outra cultura, né? Uma cultura, então, que não tem essa coisa assim. E aí, veja bem, gente, eu não estou falando, né, que uma cultura é melhor ou pior do que a outra, elas são diferentes. Então, a gente tem que começar também a trabalhar com a ideia da diversidade, né? Então, não é que uma cultura seja melhor ou pior do que a outra, mas é uma outra cultura onde essa relação com o corpo, e principalmente o corpo feminino, né, não é liberal como é a da Alemanha. Então, teve uma festa, isso aconteceu tem uns 2 ou 3 anos que eu li a reportagem, né? Uma festa, assim, muita gente nas ruas, e tudo. E aí os recém-chegados, imigrantes, né, sírios, aquelas mulheres, olha, mas elas estão assim, gente, eu não estou sendo machista não, tá? Pelo amor de Deus, eu estou contando o caso, eu não estou falando que, ali são choques culturais. Né? Eu sou um liberal do ponto de vista cultural, assim, então não estou, né, estou até apenas relatando, porque a gente, né, então aí não estou também de forma nenhuma defendendo nem que os sírios fizeram, nem que os. Enfim, eu estou relatando um choque cultural, tá bom? Então, esse
O que aconteceu? Na cabeça daquelas pessoas que acabaram de chegar na Alemanha, falou: mas se as mulheres, né, os homens, estão todos assim, né, com os corpos à mostra, eu posso então tocar nesses corpos, né? E aí é que gerou o problema. É óbvio que não pode tocar nesses corpos, né? Só pode tocar nos corpos com autorização, né? Os corpos estão ali porque não representa mais. Olha, ninguém fica assim, não, a pessoa está sem camisa, né? O homem, uma mulher, etc. Não. Então, por quê? É uma cultura que liberalizou-se nesse sentido. Então, ninguém olha, né? E aí, a outra cultura, o outro cara que chegou de uma outra cultura ali agora falou: tá liberado. Não, não tá liberado. Deu confusão, deu muita briga, né? Nossa, deu uma briga danada, prenderam, polícia, etc. O povo começou a agredir os imigrantes, até que a situação se esclarecesse, as pessoas dialogassem, falaram: não, aqui é da nossa cultura, das grandes cidades da Alemanha, mesmo porque nas pequenas cidades também não é assim, né? Nas grandes cidades é a nossa cultura. Agora, o fato dos corpos estarem expostos, né, não significa que você está autorizado a tocar nesses corpos. Você só pode se aproximar de um corpo, né, se tiver autorizado. Só pode tocar em um corpo se você tiver autorizado. Respeite. Ele falou: legal, não sabia, desculpa. E aí as coisas se acalmaram, né, posteriormente. Então, isso assim, apenas para trazer exemplos, né, desses aspectos, né, e o que seria uma liberalização ou um conservadorismo nos costumes, a tradição e etc., né? E como que é delicado e que necessita, né, diálogo sem a gente sair condenando as pessoas, né, inicialmente, sem saber, né, o que está acontecendo, quais são as perspectivas, de onde que essa pessoa está vendo o mundo, quais são os seus valores, etc., e as pessoas se respeitarem nessa diversidade, né, que é o grande desafio contemporâneo. Bom, a sociedade, então, os democratas das grandes cidades têm esses costumes mais liberados, né? Agora, por exemplo, em Nova York foi liberado o uso da maconha, inclusive o uso recreativo da maconha. Coisa que, por exemplo, em pequenas cidades norte-americanas, isso aí seria um escândalo, né? Mas é isso, são sociedades diferentes, são com realidades diferentes, e o que precisa mesmo é a gente aprender a se respeitar, cada um com os seus valores dentro da sua sociedade, né? Isso é que é fundamental. Se a gente se respeitar, né, cada um, né, as coisas vão ficar muito melhores e muito mais fáceis, né? Então, para isso a gente tem que ter, né, diálogo, paciência, etc. Bom, então, além disso, você tem uma terceira dicotomia, né? Então, a terceira dicotomia é entre igreja e Estado. Nós já trabalhamos de como que na formação do Estado moderno, né, as igrejas, né, foram a religião, né, as igrejas foram muito importantes, como que a gente teve no caso espanhol, por exemplo, a Igreja Católica sendo usada pelo nascente Estado espanhol para construir a identidade do povo espanhol, a mesma coisa acontecendo em Portugal, né? Na França também, o conflito entre protestantes e católicos, né? Na Inglaterra também, entre protestantes e católicos, Holanda, né? E aí, então, como você tem esse papel, a igreja, uma instituição, um poder, né, que tem a Igreja Católica, um Estado próprio. Ou em algumas igrejas protestantes do norte da Europa, como a gente já mencionou também, como você tem igrejas que são oficiais do Estado. A igreja oficial da Dinamarca, da Noruega, da Finlândia. Teve a igreja oficial luterana do Estado da Suécia, que foi privatizada no início do século XX. Mentira, no início do século XXI, no ano 2000, né? Antes do século XXI, século XXI a partir de 2001. Né? Então, você tem essa vinculação que explica muito essa ideia de construção de uma identidade nacional, e essa construção dessa identidade nacional a partir de determinados valores, de comportamentos que são muito vinculados, né, com a religiosidade, né, e com determinadas igrejas. E há essa dicotomia de poderes, né? O poder da igreja, né, tanto protestante como católica no mundo ocidental, ou da igreja islâmica, né, no chamado hoje, né, mundo oriental, mas você tem hoje a presença, né, cada vez maior, né, de muçulmanos, né, de islâmicos no mundo ocidental, na Europa, muito, especialmente na Alemanha, Holanda, mas é muita gente, são milhões de pessoas, né, que vão se incorporando a essa sociedade, como exemplo que eu acabei de citar aqui, né,
do caso da Alemanha, assim como também uma presença que vai aumentando, mas não tão grande, aqui na América Latina, na América em geral, né? Nos Estados Unidos você tem hoje mais de 1 milhão de muçulmanos, mas comparado com a população em total, é um percentual muito pequeno. No Brasil também, né? Mas também é um percentual pequeno comparado com a população brasileira. Mas há essa dicotomia, então, muitas vezes, ou seja, você tem a constituição de determinados partidos políticos que ocorreu a partir desse contato com valores religiosos. Isso aqui também é uma discussão muito importante, né, para os estados modernos, né, e principalmente quando a gente fala em estados democráticos, né, constitucionais modernos. Ali, então, a ideia, você tem vários partidos importantes que começam a aparecer aí, né, principalmente no final do século XIX, gente, e durante o século XX. A maior parte desses partidos modernos surgem nesse período, final do século XIX e principalmente do século XX. Esses partidos, então, que são partidos que retratam valores religiosos. Então, por exemplo, partidos democrata-cristãos, como o Partido Democrata Cristão na Itália, que esteve no poder durante muito tempo, no pós-Segunda Guerra Mundial, a União Democrática Cristã, da Angela Merkel, né? Angela Merkel como primeira-ministra, ela está há 16 anos como primeira-ministra da Alemanha, né? O Partido União Democrata Cristã é um partido que seria um partido de centro, né? Às vezes oscila, né? E como eu comentei já com vocês, né? A gente depende muito, né? Muitas vezes, quando a gente fala um partido de direita na Europa, aqui no Brasil, no atual contexto, seria um partido de esquerda, né? Então, a União Democrata Cristã é um partido na Europa, um partido de centro-direita, né? Mas esse partido de centro-direita, ou o pensamento de centro-direita na Europa, ela não abandona, por exemplo, a obrigatoriedade de saúde pública, né? Ou seja, todo mundo tem que ter acesso à saúde, é óbvio. Então, tem um tripé que vem do Estado Social, do constitucionalismo social, que não é abandonado, por exemplo, pela direita liberal na Alemanha, nem pela direita democrata cristã, né, na Alemanha. Ou seja, uma coisa que para mim me parece óbvio. Todo mundo tem que morar, todo mundo tem que estudar e todo mundo tem que ter saúde. Isso é óbvio, né? Eu acho que quando a gente pensar daqui a uns 100 anos, né, a barbárie que a gente vive hoje em várias grandes cidades do mundo, né, principalmente aqui não, mas aqui, né, aqui no Brasil, e eu cito de novo os Estados Unidos. Eu gosto de citar os Estados Unidos, que é um país muito rico, é o mais rico do mundo, mas com problemas sociais gravíssimos, como, por exemplo, pessoas sem teto nas ruas de Los Angeles, né, que são 100 mil, milhares de pessoas. É muita gente sem ter onde morar. E no caso, na Europa, esses partidos políticos, mesmo os partidos políticos de centro-direita, eles vão falar, olha, não, mas a gente tem políticas no campo econômico, né? Então nós somos centro-direita, mesmo assim uma economia de mercado. Na Alemanha, eu gravei recentemente algumas aulas para a fundação do partido da Angela Merkel, que é a Fundação Konrad Adenauer. A Fundação Konrad Adenauer é uma fundação que tem escritórios, né, que promovem políticas de promoção da democracia no mundo inteiro. E aqui eles me convidaram para gravar vários vídeos sobre democracia. Eu gravei dentro desse trabalho da Fundação de divulgar a democracia, de incentivar a democracia no mundo inteiro. E aí, então, para gravar, eu estudei um pouco a história do Konrad Adenauer, que foi um primeiro-ministro da Alemanha Ocidental, né, da Alemanha capitalista, tinha a Alemanha Oriental socialista e a Alemanha Ocidental capitalista, né, que ele vai reerguer ou reconstruir a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, assume o poder já assim bem velhinho, mas com muita energia, e reconstrói dentro de uma lógica de uma economia social de mercado. Onde, por exemplo, então, é um partido que é considerado de centro-direita, né, mas ela tem uma preocupação social, coisa que os partidos de direita aqui não têm, né? Então, isso aqui, você chegar e falar, olha, né, eu fiz um curso também de Direitos Humanos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, em San José da Costa Rica. Tem a música do Milton, né? San José da Costa Rica, coração civil, me inspire no meu sonho de amor. Conhecem? Se não conhecem, tem que conhecer, né, o grande Milton Nascimento, né, e a música San José. San José é um país que aboliu as Forças Armadas, né, depois de uma guerra que eles tiveram contra El Salvador por causa de um jogo de futebol, né? E então, desde então, o São José tem uma democracia estável, não tem golpes, não tem intervenção militar, né? E virou assim como uma vitrine, né,
para o mundo de uma sociedade capitalista apoiada pelos Estados Unidos, né, pacífica, sem grandes problemas e com políticas sociais. E que era, então, uma vitrine contra a vitrine socialista aqui na América Latina durante muito tempo, até o fim da União Soviética, né, em 1989, que era Cuba, que era um país também patrocinado pela União Soviética, enquanto São José era patrocinado pelos Estados Unidos. Mas era assim, dois foram, olha, ali nesses estados, então, as pessoas comem, moram, têm saúde, têm educação, era a grande vitrine, né, do mundo socialista Cuba e a grande vitrine do mundo capitalista São José da Costa Rica. E eu fui lá fazer um curso patrocinado por uma fundação da Alemanha também, né, que foi outra fundação, a Fundação do Partido Liberal, né, a Fundação Friedrich Ernst. Essa fundação, né, para gente, nós recebemos a bolsa dessa fundação e também para promoção de direitos humanos, etc. Né, nós fomos para São José com tudo pago pela fundação, essa fundação do Partido Liberal da Alemanha. E aí, então, para a gente receber a bolsa, a gente tinha que estudar as políticas e o que defende o Partido Liberal. E aí, você pegar o Estatuto do Partido Liberal da Alemanha, é de um partido de esquerda aqui do Brasil. Todo mundo tem que comemorar, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que ter saúde, todo mundo tem que ter previdência. Isso posto, o resto a gente conversa no campo econômico. Então, economia de mercado, com regulamentação estatal, né, mas com livre iniciativa, livre concorrência, etc. Então, ali os princípios, né, liberais ali estabelecidos. Tá? Então, esses conceitos de esquerda e direita a gente tem que tomar muito cuidado hoje. Eles são válidos, né? Muita gente chega, já não existe mais negócio de esquerda e direita. Não, existe, né? Sim, eu diria até, infelizmente, mas existe sim, e hoje está mais arraigado do que nunca, principalmente, né, na extrema-direita que cresce pelo mundo afora e cresce aqui no Brasil. Né? Mas aí nós vamos trabalhar o conceito de extrema-direita mais adiante. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, vamos estudar o nazismo, o fascismo, né? Que é de extrema-direita, gente. Não tem nada de esquerda, eu já falei isso. Se for para pegar, a esquerda tem os seus pecados, não precisa a esquerda assumir os pecados da direita. Né? Todo mundo tem seus pecados, não deixa cada um com seus pecados. Tá? Não precisa, se quiserem falar mal de um lado do outro, tem motivo para falar. Né? Tem pecados. Então, mas não atribua o pecado de um ao outro. Né? E nem imaginem também, né, que não existem pecadores. Isso, né, Jesus Cristo já nos lembrou. Né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, aqui todos somos pecadores. Aqui a gente veio aqui para aprender. Então, aprendamos com os nossos erros. Né? Todos nós erramos. Né? O problema todo é aprender com os erros que a gente faz. Né? Então, bom, teve uma vez eu vi um cartaz assim legal com aquele Michael Jordan. Vocês lembram Michael Jordan? Um grande jogador de basquete norte-americano, né? E ele, no cartaz era assim, uma coisa justamente para falar dos erros, né? Ele computava assim, quantas cestas ele errou para acertar tantas cestas. Ou seja, para ele ficar o grande jogador que ele se tornou, ele teve que errar muito antes para ficar, né, para acertar mais do que errar depois, né? Então, acho que é uma ideia muito interessante que a gente precisa ter na cabeça. Né? O discurso de pureza, gente, sai correndo. Né? Chegar alguém com discurso de pureza, né? Aquela coisa, eu não sou. Essas pessoas são as que jogam pedra nos outros, né? De que fala Jesus Cristo, de que fala a Bíblia. Né? O que se julga puro é o que joga pedra no outro. Então, sai correndo dessas pessoas que se julgam puros. Né? Sai correndo, são perigosas, elas jogam pedra. Né? Porque eu sou puro, né? Não. Então, e aí, finalmente, gente, a quarta dicotomia, em torno das quais, né, surgem os partidos políticos, é a dicotomia que se tornou mais importante, né, ainda no século XIX e no decorrer do século XX, que é entre, né, capital e trabalho. Então, aí é que vão surgir os partidos políticos que mais importam na cena política no século XX, né? Em confronto. Então, aí você tem os partidos do campo do capital, e aí, então, vamos pegar o conceito que eu trabalhei agora, então, os partidos conservadores. Quais são os partidos conservadores? Os partidos conservadores são, então, historicamente, até hoje, os partidos que representam os interesses dos grandes proprietários. Grandes industriais, banqueiros, etc. Os partidos liberais são os partidos que representam
os interesses dos pequenos proprietários. Né? Então, aquele sujeito tem um pequeno comércio ali na casa, esses caras que são atacados pelos conservadores. Né? É o cara que tem, então, que tinha, né? Agora acabou a locadora, né, de DVD, de fita de vídeo ali na esquina, né, que é dono da padaria que a gente conhece, da banca de jornal, né, da mercearia ali da esquina, né, aquela pequena proprietário daquele bairro onde as pessoas se conhecem, etc. Né? Isso é bem na base, né, de um liberalismo democrático que depois vai surgindo. São os pequenos proprietários que, obviamente, o interesse deles se chocam com o grandão, porque o grandão vai engolindo ele. Né? Isso aqui, em Belo Horizonte, a gente vê o tempo todo isso. Né? Se faz agora, você faz aqui perto de casa, faz um mega supermercado, né? Aí a venda aqui da esquina já vai desaparecer. Né? Infelizmente, a gente continua. Né? Tem um cara que eu corto o cabelo, se bem que meu cabelo, agora, ultimamente, eu tenho cortado em casa, eu passo máquina. Às vezes, quando vocês me veem careca aqui, né? Porque eu passei a máquina no cabelo. Mas, assim, então, eu quero que eu corto o cabelo dele com ele. Eu não corto o cabelo com ele, né, há décadas. Ele tá velhinho ali na esquina, tem um negocinho dele, é ele sozinho, né? É esse pequeno proprietário, né? Isso aqui é o que seria a ideia de um liberalismo democrático. Não esse, né, pseudo-liberalismo das grandes corporações, que de liberalismo efetivamente não tem nada, que a gente chama então de neoliberalismo. O neoliberalismo não é liberal. O neoliberalismo é dos grandes. Se a gente pegar aí, muito interessante, né, que isso é assumido pelas pessoas. O problema é que as pessoas não estão ouvindo. Né? O atual ministro da Economia, ele assumiu a sua postura neoconservadora. Né? Ele falou numa reunião, está gravado no YouTube o que ele falou. Ele falou: olha, se a gente ficar ajudando o pequeno proprietário, o pequeno comerciante, o microempresário, né, nós vamos perder dinheiro, como se o Estado tivesse que ganhar dinheiro. Né? E aí a gente tem que apoiar o grande. Ele falou isso com todas as letras. Ainda tem gente que acredita que esse sujeito é liberal. Ainda tem gente, né, que acredita que esse sujeito vai fazer um bem para a economia brasileira. É óbvio que não. Ele vai fazer um bem para os grandes proprietários. Né? Isso que são conservadores. Então, se a gente observar, se a gente escutar e pensar, fica fácil da gente decifrar o mundo em nossa volta. O problema é que as pessoas não estão pensando, né? As pessoas estão envolvidas aí emocionalmente, com muito ódio uma das outras, etc. E aí vão caindo em armadilhas simples de serem evitadas, como essa. As pessoas confessam o que elas são. É só você prestar atenção um pouquinho. O cara se diz liberal, ele é liberal coisa nenhuma. Né? Ele é um mega conservador. E essa frase dele, ele entrega, ele confessa publicamente. Né? Mas mesmo assim, as pessoas se recusam a entender. E aí lembrar, olha, política não é jogo de futebol. Né? Política é racional. Né? Futebol já é opção emocional. Você imagina eu como cruzeirense. Embora eu torcer para o Cruzeiro, é uma opção racional também, que é a grande academia do futebol brasileiro. Nós estamos passando por um momento complicado, né, Luiz Henrique, agora, mas nós vamos superar isso, né? E é a grande opção para quem ama o futebol. Já a opção dos atleticanos é só uma pura opção emocional. Você imagina um clube que tem 7 títulos nacionais no século XXI, é o Cruzeiro. Olha só que lindo. Né? Então, aí é uma opção racional, além também de emocional. Agora, a política não. A política tem só opção racional. Só. Que tipo de sociedade você quer viver? Quem defende o tipo de sociedade que você quer viver? Então você tem que ler, você tem que conhecer o estatuto do partido, conhecer a história do partido, etc. O problema é que isso virou emocional e mais, tem sido alimentada pelas fake news como algo emocional. Então, por isso é muito importante a gente estudar, né, a teoria do Estado e a ciência política para a gente entender essas ideias políticas, entender a história desse pensamento político, né, para poder se posicionar, inclusive se posicionar, né, frente a discursos mentirosos que venham de um lado ou de outro. Né? As pessoas se fantasiam muitas vezes de mentiras, né? Ou até tem nome de partidos políticos que são mentirosos. Ou seja, por você ter liberal no nome não significa que o partido é liberal. Depende, você tem que ver a história, como que ele vota, né? Quais as políticas que ele apoia. Ter um nome socialista no partido não significa que o partido é socialista. Você tem que ver quem ele apoia, qual é a política, quem que ele representa.
né? Então, você tem, por exemplo, o Partido Liberal no Brasil tem muito pouco de liberal. O Partido Popular Socialista no Brasil tem muito pouco, ou quase nada, eu diria, de socialista. Então, depende, né, dos nomes, não depende só dos nomes. Então, vão atrás, né, da ideia. Né, o Partido Nazista, Partido Nacional Socialista Operário Alemão. Né? Aí chega um desavisado e fala, nossa, é socialista, olha lá. Pro-operário, é o nome do partido, Partido Nacional Socialista Operário Alemão. Entretanto, o Partido Nazista ele é antissocialista, ele é anticomunista, ele é anti-operariado. Né? Ele usa aquele nome, historicamente, você tem que estudar história. Tem que estudar a história do partido, o que aconteceu, para você poder se posicionar. Se for só pelo nome, aí está fácil de enganar. Né? Tá fácil de enganar. Ah, tem socialista no nome, é socialista. Tem liberal no nome, é liberal. Não, não, não. E principalmente agora, não mesmo. Então, tem muita, vamos com cuidado, né, entendendo isso, para depois aí vocês também explicarem isso aí para os seus amigos, para todo mundo. Esses partidos, então, você tem dois grandes campos, né, entre capital e trabalho. Capital, então, está lá os grandes proprietários, os pequenos proprietários, Partido Liberal, os grandes partidos conservadores. Né? Os pequenos proprietários, Partido Liberal. Quase ninguém. Hoje, curiosamente, quem apoia os pequenos são os partidos do campo da esquerda. Né? Nessa. E aí você tem no campo do trabalho, chamado esquerda, o campo do capital, direita, o campo do trabalho, esquerda. Né? Liberais, centro-direita, centro-direita. E os liberais já fizeram alianças diversas vezes com a esquerda. Muito mais do que com os conservadores. Os liberais estranham mais os conservadores, pelo que acabei de explicar, por motivos óbvios, do que os liberais de verdade. Não as pessoas que se chamam de liberais. Então, também a gente tem que ter esse coisa. Os liberais se aproximam muito mais dos sociais-democratas, né, ou do Partido Socialista Democrático, do que do Partido Conservador. Motivos óbvios. Né? Então, você tem, muitas vezes, alianças que são alianças históricas, né, entre liberais e sociais-democratas. No campo da esquerda, então, no campo do trabalho, você está ali aqueles partidos que foram constituídos para defender os interesses do campo do trabalho, dos trabalhadores. Né? Então, aí, mais uma vez, voltando à história, isso aí nós estamos no século XIX, né, quando surgem esses partidos. O primeiro partido socialista foi em Portugal, 1870, depois foi para a Escandinávia, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, partidos que governaram a Escandinávia durante quase todo o século XX, são os partidos mais fortes da Escandinávia, são os partidos socialistas, né, socialistas democráticos, com economia de mercado regulamentada pelo Estado, uma economia social de mercado, etc. Então, você tem esses partidos que seriam partidos centro-esquerda, que são os partidos que, em geral, recebem a denominação de partidos sociais-democratas ou partidos trabalhistas. Os sociais-democratas, então, veja bem, isso aí, mais uma vez lembrando, não é matemática, gente. Sempre vai ter exceção, sempre vai ter distorção, sempre vão ter os espertinhos, enfim, nós não estamos trabalhando com a ciência exata. Então, o que eu estou falando aqui, na maioria dos casos, eles têm essa configuração, mas há exceções em determinados momentos históricos, e principalmente hoje em dia, está uma confusão. Então, assim, se vocês se sentirem confundidos hoje em dia, não é problema com vocês, não. É o mundo mesmo que a gente está vivendo, que está completamente confuso, e essas coisas estão todas embaralhadas. Né? Então, não é mais aquele mundo que eu nasci, por exemplo, que era um mundo dividido em dois, né? Ou você era socialista, ou você era capitalista. Ou você era isso, ou você era aquilo. Ou você defendia isso, ou defendia... Era um mundo simplesinho, né? Binário. Esse mundo binário durou pouco e acabou, né? E a gente tem hoje um mundo de grande complexidade. Então, esses partidos, então, do campo da esquerda, são partidos que vêm sempre vinculados aos sindicatos dos trabalhadores para defender interesses dos trabalhadores. Então, esses são os partidos sociais-democratas, né, que surgem na Europa e se espalham, né, para o mundo inteiro. Os partidos socialistas, simplesmente, que são muito próximos, historicamente, dos partidos sociais-democratas, né, que é a ideia do socialismo democrático, que recebe simplesmente o nome de Partido Socialista.
Né? Aqui no Brasil, um partido que tem essa herança é o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Ele era assim há uns 20 anos atrás. Hoje não. Hoje o PSB assim como todos os outros partidos, e aí vou evitar criticar qualquer um especificamente, né, mas são partidos que têm, às vezes, políticos que não são necessariamente socialistas, né, nem sociais-democratas. Então tem um monte de mãozinha levantada aqui, vamos ouvir essas mãozinhas para depois a gente retomar aí. Manuel, quem levantou a mão primeiro? Eu. Pode falar. Professor, na hora que o senhor estava explicando sobre a dicotomia, sobre as 4 dicotomias, eu não entendi direito a relação com os partidos. Tipo assim, a dicotomia fundou os partidos? Eu não entendi. Isso. Determinados partidos, ou seja, as pessoas se organizaram em partidos políticos, né, que é uma associação política, né, para fins de participação das eleições, é uma associação de direito privado, né, a não ser em estados governados por partidos comunistas ou estados totalitários de extrema-direita, onde os partidos estão na estrutura do Estado, né, em geral, os partidos são associações privadas, associações de direito privado, especiais, mas de direito privado. Ou seja, as pessoas, então, se associam, a gente pode se associar aqui, fundar um partido político, não é fácil, a gente tem que conseguir assinaturas, né, em vários estados da federação, etc. Então, tem toda um processo complexo, porque também não dá para ficar fundando partido político a todo direito, porque ia ficar uma bagunça, né? Então você tem que ter uma base já grande, com várias assinaturas de vários eleitores, em vários estados brasileiros, etc. Então, mas nós podemos nos associar, é uma associação, né, de direito privado, as pessoas vão ali se associar para defender determinados interesses. Então, quando a gente fala dessas dicotomias, nós estamos falando justamente desses interesses que entram, né, historicamente no século XIX, em torno dos quais se constituíram os partidos políticos que a gente conhece hoje. Então, por isso que a gente falou, você tem muitas vezes interesses, por exemplo, daquelas pessoas que moram nas grandes cidades, etc. São os partidos dos Estados Unidos, né? Democrata das grandes cidades, partido de centro, partido de periferia, partido de pequenas cidades, com uma característica mais conservadora, etc., como o partido se tornou o Partido Republicano no século XX. Veja bem que não era assim no século XIX. No século XIX, o partido escravagista era o partido conservador escravagista, eram os democratas. O republicano, Abraham Lincoln, era republicano. O Partido Republicano é que vai, né, fazer aprovar a lei que vai acabar com a escravidão. Então, no século XIX, os republicanos são mais progressistas, né, e os democratas mais conservadores. No século XX, inverte isso. Vai surgir uma geração de liberais, democratas, né, dentro do Partido Democrata, né, e que vão, então, reconfigurar o Partido Democrata, né, que vem até hoje. Bom, também, veja bem, a gente pode ganhar em complexidade, obviamente, essas análises desse bipartidarismo norte-americano, né? Então, é isso. A mesma coisa quando a gente dá o exemplo de, né, esse conflito igreja, né, e Estado. Então, esses são partidos políticos que nascem a partir de iniciativa de pessoas que defendem determinados valores religiosos para serem preservados na política, mesmo com relação à laicização dos Estados. Então, você tem um processo, né, na Revolução Francesa, se defende uma república laica, isso é muito forte na França, afastar a participação da religião na política, isso é muito forte, né? Isso vem do jacobinismo francês, ainda presente entre os políticos franceses, de esquerda e de direita, né? Que falam, não pode misturar política com religião. E aí tem algumas pessoas que se unem para constituir partidos vinculados a valores religiosos. Mas veja bem aí, nesse ponto tem uma outra observação importante que eu não fiz antes, né? Uma coisa são partidos políticos que defendem valores religiosos, do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, lembrando, inclusive, que esses valores são muito próximos, muito próximos. Daí que é importante estudar isso aí. A base de tudo é a Torá judaica, né? Jesus Cristo era judeu. O muçulmano estuda a Torá. O muçulmano estuda e respeita Abraão, Moisés. O muçulmano estuda e respeita Jesus Cristo como profeta. Só que essas religiões monoteístas, né, todas surgem a partir do judaísmo. Então, o cristianismo vem do judaísmo. O Velho Testamento, né, é um texto
Aí entra a questão da interpretação, interpretações teológicas que são distintas, etc. Mas é um texto que vem, não é a Torá, mas vem da Torá. É em parte a Torá judaica. Jesus era judeu, né? E um bom judeu, e conhecedor, né, das escrituras sagradas judaicas, ele como um bom judeu. Né? O cristianismo, então, não renega a Torá, mas vai trazer outras leituras e traz o Novo Testamento, que aí, então, né, estão os evangelhos, a prática, os ensinamentos de Jesus durante a vida dele. Então, você tem o Velho Testamento, que é de origem judaica, e o Novo Testamento, né, que é a base, né, do cristianismo, mantendo a base judaica. E depois vem o islamismo, né, que mantém a base judaica, respeita a Torá, respeita o cristianismo, estuda e respeita Jesus Cristo como profeta, assim como Abraão e Moisés, e acrescenta o último profeta, né, que seria Muhammad. Uma coisa que é muito interessante, né, chamado em português, é uma expressão que vocês não devem usar, porque ela é vista pelos muçulmanos como uma expressão de preconceito, né, falar em Maomé. Né? Maomé é uma expressão portuguesa que deve ser evitada, porque alguns leem como preconceituosos. Então, vamos falar em Muhammad, o grande profeta Muhammad, que para os muçulmanos Muhammad era tão importante quanto Jesus, ou Abraão e Moisés. Então não existe uma hierarquia. Né? E daí seria a ideia inicial que era uma religião monoteísta que viria para unir as religiões monoteístas, o judaísmo, né, o cristianismo e o islamismo. Só que aí então vem, depois, óbvio, eu não vou explicar isso agora, porque não é o caso, né? Mas você vê diversas injunções políticas, né? Aí brigas políticas que vão começar a jogar um contra os outros. Mas vamos lembrar que aqui aqui não, aqui na Península Ibérica, não estou na Península Ibérica, na Península Ibérica, né? Na Península Ibérica, né? Portugal e Espanha, que foi ocupada pelos muçulmanos durante 800 anos, conviveram pacificamente, né, judeus, muçulmanos e cristãos, durante séculos, em paz. A base era a mesma. Se vocês viajarem aí pelo norte da África, né, hoje islâmica, inclusive o Egito hoje, né, muçulmano, aquele Egito antigo já perdeu-se há muito tempo, né, e aí não é crítica também não, né? Estou falando assim, historicamente, tem 3.000 anos de história, né? Mais de 3.000 anos de história, por isso. Né? Hoje a gente tem que explicar tudo, né? Para evitar ofender alguém, né? E, assim, então, vamos... essa ideia era uma religião para unificar as pessoas, né? Mas aí entram injunções políticas, guerras, conflitos, etc., que aí joga a religião no bolo desses conflitos. Né? Inclusive, uma questão... Eu acho que eu já me comentei com vocês, eu estudei aqui com outros professores, colegas, eram 5 professores, a gente estudou durante algum tempo o árabe e o islamismo na mesquita de Belo Horizonte, aqui na Rua do Amendoim. Né? E aí que a gente aprendeu essas coisas, falou, olha, a ideia era uma ideia de busca de consenso, mas onde depois vem o fundamentalismo. O fundamentalismo é que é o problema. Era o problema no século XI para os muçulmanos, no século XIX para cristãos e judeus. O fundamentalismo é o grande problema. O fundamentalismo é que joga um contra os outros, né? E aí vai atrapalhar tudo. O que é o fundamentalismo? O fundamentalismo é aquelas pessoas que acreditam que o texto sagrado tem uma única leitura, impossível, se eu digo assim, do ponto de vista real, biológico, humano, é impossível. Né? Nós somos seres interpretativos e a gente vai ler e interpretar, né, os textos sagrados, né, a partir da palavra. Essa palavra, né, que está escrita, as várias palavras que estão ali no texto, né, elas vão ser lidas. E se elas vão ser lidas, elas vão ser interpretadas. E uma palavra muda de sentido no tempo, no espaço. Não há como não interpretar. Então, a partir daí, né, o fundamentalismo já é o grande perigo, porque ele parte de um pressuposto mentiroso, falso, de que é impossível interpretar o texto sagrado. Olha, a única coisa que a gente faz é a interpretação, e daí que você tem tanta teologia muito linda de ser estudada. Na PUC a gente tem um curso de teologia, vocês podem fazer disciplinas, deveriam fazer disciplinas
na teologia, inclusive, né, que trazem muito da história e que a gente entende muito essa religião, essa relação entre religião, Estado, poder, né, até hoje, até hoje. É quando você vê na posse do presidente dos Estados Unidos um padre e um pastor falando, está ali a religião na política, claro, né? Então a gente tem que estudar isso e ver, você tem determinados pressupostos, gente, que são grosseiramente falsos. Então, para a gente evitar de sair repetindo essas coisas, que são erros grosseiros, como, por exemplo, é proibido interpretar o texto sagrado. Não tem como não interpretar. Se você está vendo lá palavras, né, você vai interpretar. Tem umas coisas curiosíssimas sobre isso. Depois, se vocês quiserem, mas eu não vou estudar isso agora, não, porque senão a gente vai ficar até o ano que vem estudando teoria do Estado. Seria ótimo, né? Mas a gente tem que voltar para a nossa matéria, porque senão... Mas se vocês quiserem, tendo um tempo mais adiante, me lembra que a gente pode fazer algumas aulas sobre isso, ou até posso convidar o que seria, né, um querido amigo meu, teólogo da PUC, professor do curso de Ciências da Religião e da Teologia, né, que pode explicar para vocês coisas interessantíssimas sobre a interpretação e as interpretações do texto sagrado, que são várias, e são sérias. É gente que passa estudando assim a vida inteira. Você imagina, para você ler a Bíblia, né, só para você ler a Bíblia no original, você tem que saber grego antigo, aramaico, hebraico. Não é para qualquer um, não, gente. E aí, e ser teólogo não é pegar, decorar o texto e sair repetindo o texto, não. É muito, esse povo estuda muito, muito. O que faz essas pessoas muito tolerantes, porque quanto mais você estuda, mais a sua cabeça abre, né? Mais humilde, simples, ou seja, mais tolerante você se torna. Né? Então, isso também é uma coisa. E são pessoas que estudam, mas estudam a vida inteira, né? Isso aí. Então, mas se vocês querendo, a gente pode voltar nisso, até para trazer essa vinculação, né? Tem algumas questões interessantes sobre interpretações hoje propositalmente erradas. Olha a gravidade disso. Você tem hoje, por exemplo, uma tradução da Bíblia que circula por aí entre muitas pessoas, que tem um trecho muito específico que foi propositalmente mal traduzido para gerar preconceito. Mas isso depois a gente volta. Vocês vão ficar com essa suspense no ar aí, né? Mas depois a gente pode voltar a discutir isso. Então, voltando aqui, né? Esses partidos, né? O partido de esquerda e direita seria essa grande divisão, né? Que vai acontecer no decorrer do século XIX, século XX, né? E que está ali no campo do capital e do trabalho. Nós estamos falando do campo do trabalho, então no campo do trabalho você tem ali, nós mencionamos os partidos sociais democratas, os partidos socialistas, socialistas democratas, né, partidos trabalhistas, os partidos trabalhistas, né, também todos esses vinculados aos sindicatos de trabalhadores. Então aí você tem um partido onde são pessoas que se organizam em torno disso para defender seus interesses. Olha, vou formar um partido liberal, por quê? Porque eu sou um profissional liberal, eu sou um pequeno proprietário, eu sou um advogado, um dentista, né, um médico, o dono do açougue ali da esquina, o dono da locadora, né, o dono da padaria, o dono da mercearia, esse pequeno proprietário, essas pessoas vão se unir para defender coletivamente os seus interesses no campo político. São os liberais. Os conservadores são meia dúzia de pessoas. Né? Essas pessoas vão se unir, mas aí com os conservadores nós vamos ter uma conversa séria com eles depois. Né? Esse povo engana a gente, eu não gosto muito desse povo não, porque eles enganam a gente, porque se eles fossem contar só com o voto dos grandes proprietários, eles não elegiam nem o síndico do prédio. Né? Aliás, por quê? Porque eles são muito poucos. Então eles têm que conseguir o voto dos outros. Né? E para conseguir o voto dos outros, ele tem que construir um discurso que agrade os outros. Mas que no final faz o jogo deles. Estava mencionando aí o caso, né, das políticas econômicas no Brasil hoje em dia, que são políticas conservadoras, que estão destruindo a pequena empresa. Né, que estão destruindo. Se começar a pandemia, e, gente, fácil traduzir isso. Né? Vocês lembram bilhões de reais que foram transferidos para as grandes empresas no início da pandemia? Esses bilhões de reais não foram transferidos para microempresários. Né, para pequenos empreendedores. Não foi.
Os caras estão fechando as portas diariamente. Por quê? Porque não tem apoio do Estado. E o Estado apoiou aquele que não precisa. Mas apoiou. Mas essa é uma opção política. Isso é uma opção política. O governo não é um governo liberal, é um governo conservador. E logo vai defender o interesse dos grandes e não dos pequenos proprietários, que são os que estão fechando aos montes. Quando a gente sair dessa pandemia, e espero que não demore tanto a vacinação, não vejo a hora, todos nós, a gente vai ver um monte de barzinho que a gente frequentava que fechou, um monte de pequenos empreendimentos que foram fechados. Isso é uma pena, gente, isso é muito triste. E os botecos, então, os botequinhos, então, é que dá uma tristeza. Um amigo meu, que é dono de boteco, agora como é que vai tomar cerveja? Teve que passar o ponto. Uma pizzaria que eu amava aqui em Belo Horizonte, que passou o ponto, fechou. Quer dizer, eu nunca mais vou comer aquela pizza do bairro, deliciosa. Não, nunca mais vou comer aquela pizza. Aí depois tem que achar lá o pizzaiolo, a fórmula da pizza para a gente reabrir a pizzaria que fechou. Então, no campo da esquerda você tem além disso, você tem os partidos trabalhistas, que são os partidos mais fortes no mundo anglo-saxão. Então, o Partido Trabalhista inglês, que se reveza no poder durante o decorrer de todo o século XX, a partir da Primeira Guerra Mundial, que fica aí aquela dicotomia entre conservadores e trabalhistas. É o que marca o jogo político no século XX no Reino Unido, até o século XXI agora. Antes, você tinha no século XIX, na Inglaterra, uma dicotomia entre liberais e conservadores. No século XXI, a partir da Primeira Guerra Mundial, com a ampliação dos direitos sociais, os liberais são substituídos pelos trabalhistas, que se alternam no poder durante o decorrer de todo o século XX. O Partido Trabalhista também é muito forte no mundo anglo-saxão. Então, a Austrália, partido que teve no poder várias vezes na Austrália, na Nova Zelândia, também o Partido Trabalhista, vinculados aos sindicatos. No Brasil, a gente teve a formação dessas tradições todas. A gente teve aqui. Na época de Getúlio Vargas, é criado o Partido Social Democrata. Getúlio, que era um cara, ele era uma liderança carismática personalista. Então, ele não tinha assim, ele era um nacionalista, então isso é o campo dele, de verdade, e ele vai oscilar entre direita e esquerda, inclusive entre extrema-direita, e vai negociar com a extrema-esquerda em determinados momentos da história do getulismo. Então, depois vocês resgatem isso aí dos seus livros de história, no período de Getúlio Vargas, 1930, 1946, depois ele é eleito em 1950, até 1954, quando ele suicida. E o Getúlio tem esse namoro, ele namora com a direita, namora com a esquerda, ele vai articulando, ele é um governo personalista, mas algo que tem muito marcante na história dele, assim como Perón na Argentina, também você tem peronista de esquerda, peronista de direita, aqui você tem getulista de esquerda, getulista de direita. Lá o peronismo ainda é muito forte, aqui não, o getulismo já não tem, eu acredito que entre vocês, jovens, não tem mais assim, apelo quase nenhum, a não ser que você tenha tido, como meu caso, meu pai... estou me colocando entre os jovens. Mas meu pai era getulista, tinha uma estátua do Getúlio na casa do meu pai é gaúcho. Então, eu assim, tive muito aquela coisa do getulismo, mas ele era um getulista de centro-esquerda, que era um trabalhista, era o trabalhismo hoje, muito semelhante ao trabalhismo na Inglaterra, etc. Mas você tem getulistas de mais à esquerda, tem getulistas de direita, tem getulistas até de extrema-direita. Então, esses partidos, e principalmente hoje em dia, esses partidos trabalhistas, no Brasil, eles perderam o vínculo qualquer, com história, com tudo, virou, infelizmente, uma bagunça. Você tem o PDT, que foi um partido criado por Brizola, que era vinculado ao trabalhismo de esquerda no Brasil, João Goulart, Brizola, que dá origem ao Partido Democrata Trabalhista, que hoje é um partido que vota no Congresso Nacional, e é importante a gente acompanhar isso, a gente acessa isso na internet para a gente saber como é que os partidos funcionam. O PDT, ele vota, na maioria dos casos, ele vota com a esquerda, mas às vezes vota com a direita. Mas na maioria dos casos vota com a esquerda. Então, é um partido que ainda mantém alguma coisa das suas bases trabalhistas, vinculados com os trabalhadores, os interesses dos trabalhadores, etc. Já o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que foi criado por Getúlio Vargas, e que não sei se foi sobrinha,
sobrinha neta do Getúlio Vargas, roubou a sigla do PTB, né, do Brizola, daí que o Brizola criou o PDT, né, e o PTB, então, ficou com a Vargas, né, eu não lembro o que ela era do Getúlio, neta, uma coisa assim. E virou depois um partido completamente descaracterizado. O PTB hoje é uma bagunça, né? Não tem mais nada do trabalhismo. Só para vocês imaginarem, um deputado importante do PTB, eu não sei se ele continua no PTB, depois vocês me falam isso, é aquele Jefferson, aquele cara corrupto que foi preso. Quando ele foi preso, cantou ópera. Roberto Jefferson, É o que é apoiador do Bolsonaro, né? Pois é, você imagina, um trabalhista apoiador. Não tem nada de trabalhista. Roberto Jefferson tem nada de trabalhista. O Roberto Jefferson é um criminoso. Né? Ele é um cara criminoso, ele foi preso. Né? Ele é um bandido. Cumpriu pena, então hoje ele não é mais bandido, ele cumpriu a pena. A gente tem que falar assim. Né? Ele foi preso. Né? Mas... E aí, então, o cara não tem nada a ver com o trabalhismo. Então, o PTB, e por fim, os partidos comunistas. Surge o Partido Comunista, por exemplo, na Inglaterra, a filha de Marx, até recentemente teve um filme sobre a filha dele, muito interessante. A filha do Marx fundou o Partido Comunista na Inglaterra. E aí, então, esses partidos também se proliferam no resto da Europa e depois vão para o resto do mundo. Então, esses partidos que a gente mencionou, e aí o que seria, né, o comunismo e o socialismo? Eu acho que é importante a gente falar do ponto de vista teórico, né, qual que é a ideologia, o que significa isso, lembrando sempre que toda vez que essas teorias, as mais variadas, e as teorias, gente, são quase todas lindas, né? Uma teoria que não é linda, que é horrorosa, é o nazismo, o fascismo, que eles assumem, eles são racistas, homofóbicos, eles são horrorosos, o povo do mal. Né? Mas as outras todas querem o bem, cada um a seu jeito. Agora, a questão é, quando você vai implementar isso na realidade, o que acontece? Você tem pessoas, e nós, pessoas, somos complicados. E aí, então, a gente atrapalha tudo. E faz com que as experiências concretas dessas ideologias político-partidárias, essas experiências concretas sejam desvirtuadas, né? Sempre. Então, você vai ter ideias. A ideia, então, vamos falar aqui, depois a gente pode aprofundar mais nisso, vamos trazer uma ideia quando se fala o que é, por exemplo, ser um comunista. Comunista, o Partido Comunista, o que ele defende? O Partido Comunista, ou ser um comunista, seria o quê? Uma pessoa que acredita que o Estado deve acabar. Não, professor, mas como? Os comunistas são a favor do Estado, é tudo Estado. Não, o lema tudo Estado é do fascismo, de extrema-direita, que era do Mussolini. Mussolini falava tudo pelo Estado, tudo no Estado, nada contra o Estado. Isso está escrito, eu já fiz umas palestras no sul da Itália, ali em Lecce. Lecce fica no salto da bota. Mussolini foi quem levou a água, né, para Lecce. Até hoje, quando eu cheguei em Lecce, você olha assim nos coisas de ferro, naqueles tampões de ferro, de esgoto, né, no chão, você ainda tem o fascio desenhado em alguns. O fascio é o símbolo do fascismo, né, que é um eixo central com vários outros eixos menores amarrados em torno do eixo central, significando todos em torno da mesma ideia, todos em torno da mesma liderança, né, e geralmente é um machado, né, então tem o corte ali do machado, né, preso numa haste central mais grossa do machado, né, o cabo do machado, e ali hastes pequenas amarradas em torno dessa haste central. Esse é o símbolo, esse é o fascio, que já foi utilizado por esquerda e direita no passado, né, mas se tornou o símbolo do fascismo com Benito Mussolini, que era, inclusive, do Partido Socialista Italiano, mas abandona o Partido Socialista Italiano e funda, né, um partido de extrema-direita, financiado pelas grandes empresas italianas, né, conservadoras de extrema-direita. Então, muita gente faz confusão. A Mussolini não era do Partido Socialista, sim, era do Partido Socialista, brigou no Partido Socialista, era um cara violento, mas um cara esperto politicamente, fazia o discurso que agradava a cada público, era bom de discurso, né, e vai enganando todo mundo, aí cria um partido que vai ter apoio das grandes empresas italianas, né, com um projeto favorável aos conservadores, ou seja, as grandes empresas italianas,
né, que é um partido de extrema direita, portanto, assim como o nazismo a gente vai ver. A ideia do comunismo, quando você fala comunismo, então o que essas pessoas defendem? São pessoas que defendem o fim do Estado e a criação de uma sociedade absolutamente livre. Só que tem um detalhe dos comunistas, né, e isso foi um problema histórico. Né? Os comunistas defendem, olha, a gente tem que acabar com o Estado, tem que acabar com o poder, tem que acabar com a hierarquia, tem que acabar com a opressão, tem que acabar com o capital. Vamos acabar com qualquer forma de opressão, qualquer forma de hierarquização da sociedade. Então, a sociedade comunista seria aquela sociedade horizontal de pessoas absolutamente livres e conscientes. Então, a sociedade comunista é uma sociedade sem Estado, sem governo, sem polícia, sem exército, sem parlamento, sem hierarquia, sem patrão, sem empregado. Então, seria uma sociedade de pessoas absolutamente livres, semelhante à sociedade que os anarquistas defendem, né, no século XIX, século XX, e até hoje ainda tem alguns movimentos anarquistas por aí. E os anarquistas são vários, o anarquismo é muito complexo. São vários anarquismos, depois a gente fala do anarquismo. Então, esses caras defendem, os comunistas defendem a criação dessa sociedade livre. Nós temos que acabar com a opressão, em qualquer forma que ela tem. Seja a forma de opressão estatal, seja a forma de opressão do capital, né, da opressão empresarial. Temos que acabar com essa hierarquização e criar uma sociedade de pessoas livres e responsáveis. Só que aí, diferente dos anarquistas, os comunistas defendiam... Olha, não dá, infelizmente, para fazer como os anarquistas, para acabar com o Estado imediatamente. Não dá. Porque aí vai ser o caos. Imagina, se a gente acabar com o Estado agora, vai ser uma confusão. Né? Todo mundo brigando com todo mundo, etc. Vai ser um caos. Os anarquistas defendem, não. Se a gente negociar com o poder vai nos contaminar, né? E aí, então, a gente não vai conseguir essa sociedade horizontal. Você teve algumas experiências, gente, tá longe. Né? Por exemplo, como foi a Comuna de Paris. A Comuna de Paris durou 3 meses, que foi uma experiência anarquista. Eles acabaram com dinheiro, acabaram com poder, acabaram com a hierarquia, né? Não tinha parlamento funcionando. E a população de Paris, de repente, tudo que a população produzia, etc., colocava ali, né, para todo mundo pegar. As pessoas pegavam só o que precisavam. Né? Então, não tenho um sapato. Você ia lá, né, no mercado, tinha um sapato lá, você pegava o sapato que você precisava, né, e deixava aquilo que você produz ou sabe produzir. Né? Eu sei fazer um frango assado, põe lá no mercado. Né? Você dividia as coisas, todo mundo trabalhava junto, todo mundo dividia igualmente as coisas, não existia propriedade privada, só que durou 3 meses, né? Porque o exército regular da França estava em Versalhes, vem, invade Paris e mata quase todo mundo, deixa poucos para contar a história. Entre eles, Victor Hugo viveu isso tudo, né? Que é aquele grande escritor francês que escreveu Os Miseráveis, né? Tem vários filmes sobre os Miseráveis, etc. Bom, os comunistas chegam e falam, olha, essa tese anarquista não vai funcionar. Se a gente acabar com o parlamento, com o governo, né, com a polícia, com o exército, com tudo isso, o que vai acontecer? Eles vêm, nos invadem, os outros, e tiram a nossa riqueza. Eles acabar com a polícia, começar todo mundo a se matar, etc. Vai ser uma bagunça, gente. Não dá para acabar de uma hora para outra. Então, aí a teoria marxista, né, que cria o socialismo científico, onde, então, esses socialistas científicos, baseados na teoria econômica de Marx, vão se auto-intitular comunistas para se diferenciar dos outros socialistas, que tinham outras bases teóricas. Então, a palavra comunismo ela começa a ser utilizada pelos socialistas científicos, marxistas, para diferenciar esse grupo de outras correntes socialistas, seja o socialismo cristão, seja o socialismo democrático, seja a social-democracia, ou várias outras correntes teóricas, né, que fundamentaram a ação, né, dos partidos socialistas, etc. Então, os comunistas falam, não, a gente defende esse socialismo aqui, que é o socialismo científico, né, criado a partir da tese de Marx, né, um economista que vai decifrar o capitalismo e vai mostrar porque o capitalismo vai levar à concentração de riqueza, né, ao aumento da exploração, etc. E por que a gente, então, precisa substituir a economia capitalista por uma economia livre, né, sem proprietários, né, sem hierarquização, onde todos os trabalhadores sejam donos dos meios de produção. Essa é a ideia, então, né, de Marx. E aí, então, eles vão chegar e falar, é necessário a gente ter, então, um projeto onde você tenha partes, momentos históricos distintos para chegar a um determinado objetivo. Então, o que os comunistas vão falar, os marxistas? Primeiro, é necessário, né, uma revolução popular. Então, uma revolução popular é uma revolução, o que seria uma revolução? Uma explosão
democrática descontrolada, é uma explosão descontrolada. Ou seja, uma sociedade que já está oprimida, né, e você teve revoluções liberais e revoluções sociais, né, diversas na história. A Revolução Francesa foi uma revolução social que se encaminha depois para uma perspectiva liberal. Né? A Revolução Norte-Americana foi uma revolução liberal, bem restrita entre os grandes proprietários norte-americanos, que são os pais fundadores dos Estados Unidos. Então, você tem ali uma típica revolução liberal, uma revolução social francesa, mas que se encaminha para uma solução liberal, né? E a solução social, essa explosão que foi a Revolução Bolchevique em 1917. Tem muitos livros interessantíssimos escritos, né? Ali, por exemplo, você tem... veja bem, numa revolução são várias ideias que explodem, né? E as pessoas estão tão oprimidas que elas explodem. Ninguém faz uma revolução. Então, se chegar e falar, olha, vamos fazer uma revolução amanhã? Vamos sair na rua fazer uma revolução? Não vai acontecer. Revolução é explosão incontida de insatisfação. Ela explode de repente, quando ninguém espera. Os bolcheviques, por exemplo, né, com Lenin, ele queria marcar uma data para a revolução. Dia tal, a gente vai na rua e fazer a revolução. No dia tal, foi meia dúzia para a rua, não aconteceu a revolução. Claro que não. Mas pouco tempo depois, ele percebia, né, aquela pressão estava tão grande, a insatisfação popular era tão grande, que explodiu. Pum! E aí, então, você começa um monte de forças lá dentro tentando direcionar aquela explosão social, né, e política para um determinado caminho. Vai para cá, vai para lá. Assim foi na Revolução Francesa. Né? E os vitoriosos foram os liberais conservadores, no final. Né? Mas no caso da Revolução Russa, os vitoriosos foram os bolcheviques. Né? Tinha os mencheviques, que eram sociais-democratas, né? Os bolcheviques, mais à esquerda, né? Que vai se tornar o Partido Comunista Russo depois, né? E que vai assumir o controle dessa revolução. Então, você tem uma explosão, e aí você vai... Né, as forças políticas, ideológicas vão tentar, né, direcionar isso. Por exemplo, se o Brasil, sem essa ajuda, né, michuruca que está sendo dada agora, né, de R$250, que começou a ser paga, nós estamos, né, prestes a uma explosão social. Claro, as pessoas começam a passar fome, gente. E aí, enquanto a pessoa está passando fome, o problema é quando vê o filho passando fome, né? Quando vê pessoa morrendo de fome, aí explode, claro que explode. Né? E aí se vai explodir, se explodisse hoje, qual seria a força política que ia determinar a direção dessa explosão social? Né? Sei lá, no Brasil, atualmente, né? Sei lá, não seria uma coisa muito legal, não. Mas a explosão, ela não é veja, ela é como se a coisa estivesse fermentando ali. Então a revolução acontece, ninguém faz, ela acontece. E aí essas forças políticas que estão organizadas vão tentar cooptar esse movimento para diversas direções. A Revolução Russa, né, que dá origem à União Soviética, ela vai ser uma explosão democrática sensacional, com movimentos feministas espetaculares. Se vocês estudarem as mulheres feministas, né, e as teses feministas que explodem na Revolução Russa, em 1917, nossa, tem coisas sensacionais. Né? Por exemplo, o movimento feminista na Rússia, eles começaram a implantar, por exemplo, olha, agora não tem esse negócio de só homem que trabalha para ganhar dinheiro e a mulher trabalha sem ganhar dinheiro. Porque a mulher sempre trabalhou, só que não ganhava dinheiro no seu trabalho. Ela cuidava do filho, trabalhava em casa, lavava roupa, arrumava a casa, fazia um monte de coisa. Né? E esse trabalho da mulher, né, é o que permitiu o trabalho remunerado do homem. Óbvio. Né? É porque a mulher trabalha muito em 3 turnos, né, 4 turnos às vezes, cuidando do filho, cuidando da casa, etc., é que permitiu que o homem pudesse sair e trabalhar, né, em 2 turnos ou até 3 turnos, porque a mulher está trabalhando em casa. Então, o trabalho da mulher, as mulheres russas vão chegar e falar, olha, agora nós 2 vamos ter trabalho remunerado, nós 2 vamos cuidar da casa, e começaram a ter construções, assim, logo no início da Revolução, com prédios e moradias, né, coletivas, prédios, não é prédios, apartamento. Você tem o seu apartamento, mas, por exemplo, olha que interessante, gente, isso é uma discussão muito interessante. Vou dar um exemplo aqui no Brasil, uma discussão que eu tive que participar alguns anos atrás. Por exemplo, a cozinha
não fica dentro do apartamento. A cozinha é coletiva, no prédio. Né? A máquina de lavar roupa ou a coisa de lavar roupa não fica dentro do apartamento. O apartamento está lá, a sala é com os quartos para a família morar, né? Com banheiro, claro. Agora, o lugar do trabalho é coletivo. Então, a cozinha é coletiva nos apartamentos. A creche, uma creche coletiva, mantida para aquele condomínio, para todo mundo poder trabalhar e os filhos serem bem criados, com pessoas trabalhando para cuidar dos filhos e recebendo para cuidar dos meninos, né? Quando as pessoas, o homem e a mulher, voltassem do trabalho, ficava com seus filhos, né? Enquanto eles estavam no trabalho, ficava ali com pessoas que, trabalhando, iriam cuidar dos seus filhos. Então, creches, né? Cozinhas coletivas. Então, isso é muito interessante. E aí, sim, só um parênteses, quando... isso tem muito tempo, gente. Nossa Senhora, tem quase 20 anos. Tem uns 18 anos. Quando a prefeita de São Paulo era Marta Suplicy, né, naquela época, hoje era PMDB, naquela época era PT, ela fazia anualmente encontros de cidades do mundo inteiro em São Paulo. Era maravilhoso, eu não perdia um desses encontros, porque você tinha contato com prefeituras, né, e projetos municipais de cidades do mundo inteiro. Né? Estados Unidos, Japão, China, Europa toda, África. Né? E aí vinham os caras aqui mostrar as experiências de gestão, né, que aconteciam. Não, era uma riqueza, linda. Eu ia para São Paulo, ficava a semana toda lá, e diariamente ali, estudando as experiências. Era lindo demais. E aí, hoje tem mãozinha levantada, desculpa, vou parar de falar, eu falo a beça, né? Já vou parar. Aí, eu lembro de uma discussão que eu participei de especialistas e falando, então, de um projeto. Por que a gente não constrói, então, dentro da linha do pensamento feminista, de respeito e valorização ao trabalho da mulher, né? O trabalho da mulher não remunerado em casa, né? Tem que ser reconhecido, ele deveria até ser remunerado, né? O trabalho em casa que a mulher faz, né? E aí, então, surgiu essa ideia de fazer condomínios em São Paulo com cozinhas coletivas e isso. Até a gente tem os condomínios de luxo hoje aqui, né? Só que é para fazer o churrasco, não é para todo mundo cozinhar ali coletivamente. Cada um vai lá, reserva, né? Aquela área gourmet, né? De alguns apartamentos, né? Aqui pelas cidades brasileiras, mas para fazer um encontro coletivo dos amigos, né, etc. Às vezes chama até os vizinhos, mas não é a mesma ideia, claro, não é a mesma ideia. Então, naquela época se tinha... E aí, então, nos movimentos populares rejeitaram essa ideia. E vinha um argumento assim, falando, mas por que a gente não tem o direito de ter a nossa própria máquina de lavar roupa? Por que a gente não tem o direito de ter a nossa própria cozinha? E aí, então, o projeto foi para o espaço. Olha que interessante, né? Isso envolve cultura, perspectivas. Ô, gente, pode perguntar aí. Vamos lá. Professor, era eu. Perguntei no chat. Tá, peraí. Deixa eu olhar lá. Eu acho que é uma das últimas perguntas aí. É a última, na verdade. A Aurora? Dentro do Capital... O problema é que eu começo a responder as perguntas, eu não paro de falar, né? Eu vou ser objetivo para responder todas as perguntas. Dentro do Capital versus Trabalho, os liberais, Capital, eram os pequenos proprietários, sim. Eram os pequenos proprietários e eram centro-direita, isso. Uma centro-direita que até negocia com a centro-esquerda. Você tem vários exemplos na história de acordos entre centro-direita e centro-esquerda. Inclusive pensando que hoje os projetos de apoio aos pequenos, né, saem dos partidos que aqui a gente chama de esquerda. Por exemplo, o PT. O PT não tem nada de comunista. A política do governo Lula foi uma política que os empresários ganharam muito dinheiro, os bancos ganharam muito dinheiro, os pequenos ganharam muito dinheiro, os pobres deixaram de ser... Todo mundo ganhou dinheiro. Não tem nada de comunista, né? Nem de socialista. Né? Eu diria que o PT é social-liberal. Né? É um SPD da Alemanha, talvez, social-democrata. Não tem nada de comunista. Né? De centro-direita, enquanto os conservadores... Não. Os conservadores é capital, não é trabalho, não. Os conservadores são os grandes proprietários. É a direita e a extrema-direita. Eu coloquei que os liberais eram o capital e os conservadores eram o trabalho. Então é o contrário.
Os liberais são trabalho, os conservadores Isso. são capital. Não, mas veja bem, nessa classificação, e veja bem, é apenas uma classificação, né? Então, é uma classificação que cumpre seu objetivo, daí é importante a gente entender a ideia dessa classificação. No campo do capital, ou seja, no campo dos proprietários, né, dos meios de produção, e não apenas isso, mas também comerciantes, etc. No campo dos proprietários é a direita. A direita conservadora são os grandes proprietários. A direita liberal, centro-direita, centro, são os pequenos proprietários, que hoje estão abrigados muito no campo que se chama tradicionalmente de esquerda, porque virou uma confusão total esse jogo político partidário no mundo inteiro e aqui no Brasil, talvez mais ainda. Então, seria, teoricamente, o campo do capital, ou seja, é o cara que é proprietário lá da padaria da esquina e contrata, né, trabalhadores com carteira assinada, etc., para trabalhar para ele. Ele é o proprietário. Ele trabalha também, né? E essa é a questão do pequeno empreendimento. Não é como os grandes proprietários, os caras não trabalham, contratam um CEO a preço de fortuna, ganha milhões de reais por mês, né, para gerir a empresa do cara, e o cara está lá em Mônaco, em Ibiza, lá curtindo a vida, etc. Esse é o grande capital. Né? São os caras que têm muita, mas aí é inimaginável, é muita grana. E aí tem os médios e os pequenos. Né? Isso está no campo, historicamente, da direita, sendo que os pequenos proprietários passaram mais recentemente para o campo da esquerda. A esquerda abriga os pequenos proprietários porque a direita conservadora tomou conta do espectro político da direita, dos grandes capitalistas que começam a engolir os pequenos. E esses pequenos ficam sem seu negócio. Então, eles ficam desempregados. Fechou a padaria que o cara tinha, né? Fechou o barzinho que o sujeito tinha, né? Fechou o negócio dele. Onde que ele vai se abrigar? Né? Onde que ele vai lutar para tentar voltar a isso? Vai ser no campo da esquerda. Então, esses liberais são, teoricamente, postos, né? Esses pequenos proprietários, teoricamente, postos no campo isso é uma classificação, né? No campo do capital, né? Dos partidos do capital, então, conservadores e liberais, né? E aí entram outros partidos, né? E depende, como sociais cristãos, etc. Vão surgindo várias siglas que podem estar no campo da direita. Então, dentro do capital tem conservador e liberal. Isso. E dentro do trabalho, que é o que você falou agora, que são os pequenos proprietários. E dentro do campo do trabalho, esses partidos do campo do trabalho, partidos socialistas, sociais-democratas, comunistas, trabalhistas, eles foram criados por trabalhadores e para defender os interesses dos trabalhadores. Só que, com o tempo, a gente vai ver isso, né, esse fenômeno acontecendo em vários países do mundo e muito fortemente acontecendo aqui no Brasil, esses pequenos proprietários, né, abafados pelos projetos da direita, da extrema-direita, dos conservadores, né, eles vão perdendo seus negócios. Né? Como eu disse, a política do atual ministro da Economia do Brasil. Né? As pessoas vão perdendo seus negócios. E onde que essas pessoas então elas perdem, elas ficam desempregadas. Tirou o cara que tinha aquele pequeno comércio e está desempregado. Ele vai lutar, então, né, ao lado das pessoas que estão oprimidas, estão ali, né, ou ganhando pouco, ou ganhando quase nada, ou estão desempregadas como esse pequeno empreendedor, né, tornou-se. Né, porque ele não tem mais o seu empreendimento, né, e não tem emprego, não arruma emprego. Né, e quando arruma um emprego que é um emprego de hiperexploração, né? Como os entregadores de motocicleta, né? De motoristas de Uber, que trabalha loucamente, né? E até houve algum tempo assim que houve uma ilusão, né? Entre essas pessoas que tiveram que trabalhar com Uber e etc., de que eles eram donos do seu próprio negócio, né? Aí eu mando... Eu trabalho a hora que eu quero. Mentira, porque o aplicativo começa a controlar a vida da pessoa o tempo todo. É um inferno. Se você não foi trabalhar num dia, aí você pode até ser retirado do aplicativo. Então, na verdade, você tem um patrão muito mais cruel, porque é um patrão que te controla 24 horas, fica te mandando mensagenzinha. E aí as pessoas começaram a perceber, não, livre nada. Eu trabalho a hora que eu quiser, nada. Eu trabalho feito um louco. Trabalho 12 horas, 14 horas no Uber para ganhar uma merreca, porque é um programa
Que aí é bem, né? Aí é o conservadorismo. Um programa que foi inventado por um cara pega 25%, 25% do que eu produzo no meu trabalho. E esse programa não trabalha. O cara criou um programa, nunca mais vai trabalhar na vida e ganha com um programa. E ganha muito, muito e muito mais do que as pessoas que trabalham. Então, essas pessoas vão aos poucos, à medida que a ficha vai caindo, elas vão para o campo da esquerda. Falam, não, eu sou oprimido, né? Eu estou aqui, né? E a gente tem que ter uma política que tem espaço para todo mundo, que tem emprego para todo mundo, que tem oportunidade para todo mundo, de livre iniciativa, etc. A tendência muito que a gente vê no campo democrático hoje é uma aliança, tendência, tá, gente? Depende também do local, depende de um monte de coisa. Mas a tendência é, a partir do momento que as pessoas vão percebendo, né, que essas políticas pseudo populistas, né, pseudo que promete criar riqueza, etc., na verdade, só vão aprofundando a desigualdade, cria riqueza sim, mas cria riqueza para poucas pessoas, né, o que a gente vai vendo é um campo de união aí entre liberais, entre centro-direita e centro-esquerda, né? Isso é algo que já teve muita força no Brasil, acho, com os governos do PT, e talvez, depende, né, porque agora tem fake news, etc., talvez tenda a se reeditar. Mas, para isso, o povo brasileiro vai ter que começar a tentar diferenciar o que é o joio do trigo, né? Porque o que são os falsos liberais, os verdadeiros liberais, o que é o quê, né? Porque aí também tem um monte de gente mentindo, né? O que mais acontece hoje é, né, gente mentindo e enganando. Aí lá, viu? Obrigado, Aurora. Vou ter que parar de falar. Tem mais mãozinhas levantadas. Pode falar. A minha dúvida é muito parecida com a da Aurora. Eu sei que eu não tenho uma pessoa antes de mim, mas é porque a dúvida é muito parecida. Sim. Aquele projeto do neoliberalismo que a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan fizeram, esse projeto não seria mais do conservadorismo? Por que ele foi chamado de neoliberalismo? Exatamente. Ele é ultraconservador. Mas é lógico que a Margaret Thatcher ou Reagan não iam contar para os seus eleitores o que aconteceu, né? Porque já aconteceu, e o que aconteceria. Ou não ia contar para os seus eleitores os interesses que efetivamente eles representavam, né? Porque eles não iam ser eleitos. Esse é o problema dos conservadores. Eles são meia dúzia, eles não vão ser eleitos se eles não mentirem ou se eles não enganarem. Então, o que vai chegar? Né? A Thatcher não vai chegar e falar, olha, se eu tirar... Né? A Thatcher não ia chegar para o povo inglês e falar, olha, eu vou acabar com o NHS, com o National Health System inglês, que é um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo, extremamente eficiente. Eu chegar, não vai ser eleito e falar, olha, eu vou privatizar o National Health System e a partir daí você vai ter que trabalhar, ganhar dinheiro para não vai ter mais saúde pública. Eu não vou privatizar a saúde pública inglesa, né? E esses vão ter que pagar, e principalmente, né? Porque pode falar, olha, eu vou fazer isso, né? Como eles falavam, o Reagan falou, mas em contrapartida, vocês vão ter mais emprego, mais riqueza, vocês vão ter salários muito bons, e esses salários muito bons, embora você não tenha mais saúde pública e educação pública, você vai ganhar mais dinheiro para pagar a sua saúde e sua educação. Acontece que essa promessa, que é uma promessa liberal, ela não é cumprida, né? Porque eles não são liberais. O que vai acontecer a partir daí? E aí os números, né? Aí nós estamos nós temos que trabalhar com o fato, né? O fato. O que foi o fato? O que esses governos geraram? Esses governos geraram um crescimento econômico. Ah, que excelente. Só que esse crescimento econômico grande foi aproveitado apenas por uma parcela cada vez mais restrita da população, onde os pobres se tornaram mais pobres, a classe média norte-americana empobreceu barbaramente. Então, aquela classe média da época do sucesso econômico norte-americano, do liberalismo norte-americano da década de 1950, né, ela não existe mais. É uma classe média, e aqueles carrões que consumiam, né, 1 litro a cada 3 quilômetros, né? Era um carrão, um garajão, um casão, que o operário norte-americano tinha. Não existe mais isso, né? Então, hoje você tem um monte de gente morando na rua. É essa a realidade, né, da crise grave, né, norte-americana. Né? Esse período de crescimento econômico, era Reagan, era Thatcher, ele vai, e isso nós estamos falando de números, gente. Não é mais, já passou. Né? Então a gente tem, é fato, né? Não é uma especulação, é fato. Né? A diferença entre os mais pobres e os mais ricos na Inglaterra, ela multiplicou-se barbaramente. Se antes a diferença era de 1, ou seja, de 1 para 40, entre os 10% mais ricos
e os 10% mais pobres, essa diferença de 1 para 40 passou para 1 para 400. Depois virou 1 para 800. Onde você tem o quê? Os pobres empobreceram e os ricos enriqueceram. Você teve um grupo que enriqueceu muito e um grupo muito grande que empobreceu muito. Então, houve crescimento econômico? Houve. Mas quem se beneficiou desse crescimento econômico? Foi todo mundo, como o liberalismo prometeu? Não. Foi na linha do conservadorismo, que se dizia liberal, daí que vem a expressão neoliberalismo. O neoliberalismo não é liberal. O neoliberalismo é conservador. E eu vou explicar isso detalhadamente nas próximas aulas. Ele é conservador. E o resultado está aí, está posto, está aí. É número, é só a gente ver o que aconteceu com a Inglaterra, o que aconteceu, né, com os Estados Unidos e vários outros estados que adotaram essas políticas. Então, você tem crescimento econômico? Tem. Tem riqueza? Tem. Mas a riqueza distribuída? Não. Ela beneficia quem? Uma parcela pequena da população. Hoje, o país, vocês encontram na ONU o índice Gini. Você tem índice de desigualdade entre os sexos, né, os gêneros. Você tem o índice de desigualdade econômica, né? Hoje, por exemplo, das economias com maior participação das mulheres e com menor desigualdade social no mundo são a da Escandinávia, principalmente a Finlândia, né? Mas a economia de menor desigualdade é a Noruega. É em torno de 1 para 4, ou seja, os 10% mais ricos ganham, no máximo, 4 vezes o que os 10% mais pobres ganham. Então, são sociedades extremamente igualitárias. E é mentira, gente, essas coisas, esses gráficos. Isso irrita muito, gente, porque esses gráficos chegam muitas vezes para vocês e aí tem que filtrar. É mentira. Eles falam, Noruega, Suécia, hoje é colocado como os países com maior liberdade econômica. Vamos ver, vamos entender o que significa essa liberdade econômica. E aí não dá para falar agora não, porque nossa aula já acabou, mas nós vamos trabalhar isso aí. Não significa liberalismo, não. Noruega, mais de 30%, Noruega, Finlândia, Dinamarca, em torno de mais de 30% dos trabalhadores desses estados são servidores públicos. Eles têm um mega-estado, é um mega-estado, muito maior que o Estado brasileiro. Aliás, o Estado norte-americano é o dobro do Estado brasileiro. Eles falam, a gente tem estados demais no Brasil, tem que privatizar. Que mentira! Que desonesto, isso é desonesto, isso é mentiroso. O pessoal pegar os dados, pega os dados e vê. Todo mundo tem mais estado do que aqui. E, aliás, os que estão bem no mundo têm muito mais estado. Eu estou falando assim, de mais de 30%. O serviço médico, Suécia, Noruega, da Suécia eu conheci de perto, ele é 97% público, estatal e gratuito. Extremamente eficiente. O National Health System do Reino Unido, que eles começaram a privatizar e o povo não deixou, né, é um dos melhores, e é todo público, estatal e gratuito. Eu vou passar para vocês um documentário para valer para uma dessas aulas aí de sábado, que é imperdível. Vocês podem já ir procurando, podem ir assistindo aí, que chama Psycho. Eu vou procurar eles. Eu vou procurar com calma. Eu mando para vocês o linkzinho. Que é sobre... Ele faz uma comparação, esse documentário é muito interessante. Sistema de saúde na Inglaterra, na França, que são estados sociais, então é um sistema público e gratuito. O sistema de saúde norte-americano, que é privado. E o sistema de saúde cubano, que é também estatal, mas socialista. Ele pega 2 estados sociais, França e Inglaterra, um estado socialista e um estado liberal. E assim, é muito fácil de entender os sistemas. Nos Estados Unidos, você tem o melhor sistema de saúde do mundo se você tem muito dinheiro. Se você tem muito dinheiro, você tem o melhor sistema de saúde do mundo. Se você tem médio dinheiro, você tem média saúde. Se você tem pouco dinheiro, você tem pouca saúde. Se você não tem dinheiro para pagar um sistema privado de saúde, um plano de saúde, né? Aí você morre, e morre mesmo. Morre na fila, morre na fila. E tem gente morrendo, e não tem atendimento médico. Aí tem um filme que eu recomendo vocês assistirem sobre isso, que é um filme que chama Crash. Acho que ele foi até um filme mais antigo, mas é um filme norte-americano que mostra a história de um policial que o pai está doente, ele como policial ganha muito pouco, e não tem como tratar do pai, porque o tratamento do pai é coisa de fortuna, gente. Você pagar
um CTI, vai pagar uma coisa, é de R$30 mil por dia. Né? Não paga. Não paga. Aí morre, claro. Já o sistema, aí mostra o sistema inglês, o sistema francês e o sistema cubano, que são sistemas públicos extremamente eficientes. Né? O sistema inglês tem nessa reportagem, mostra lá é um norte-americano que fez o documentário. Ele entra num hospital público e aí começa a entrevistar os médicos, enfermeiras, pergunta quanto você ganha, o médico falou, ganha muito bem, e qual carro você tem? Aí ele fala lá a marca de um carrão, assim, um BMW, uma coisa. Né? Você está feliz com a sua vida? Não, estou, ganho bem aqui, trabalho, estrutura boa, funciona bem, etc. Aí pergunta a enfermeira, né? E pergunta o paciente, quanto você paga aqui? Ele fala, não paga nada, a gente entra, é cuidado e sai sem pagar. Aí ele está andando assim com a câmera, e aí chega lá, está escrito em caixa. Ele falou, viu? Tinha que ter alguma coisa errada. Esse povo estava mentindo para mim. É aqui que eles pagam. Aí pergunta lá para o caixa, é aqui que o povo paga o atendimento médico? Não, ninguém paga, não. Aqui o povo vem aqui para receber o dinheiro para poder ir para casa. Porque às vezes vem pessoa, foi atropelada, não sei o quê, uma coisa de urgência, atendimento de urgência, a pessoa mora sozinha, então o Estado dá um dinheiro, uma grana para ele ir voltar para casa. Aí o sistema francês, onde você tem médico de família, né, e cuidadora paga para as crianças, para os pais poderem trabalhar, paga pelo Estado francês. Né? Eu tenho um querido amigo francês que ele ficou um tempo desempregado aqui. Ele foi até o consulado francês no Rio de Janeiro, morava no Rio de Janeiro, e falou, olha, eu não consigo arrumar emprego, está mal aqui, moro no Brasil, estava aqui no Brasil. E aí a França começou a pagar um salário para ele até ele conseguir arrumar emprego aqui. O Estado sueco faz isso com qualquer cidadão, que esteja em qualquer lugar do mundo. O cidadão perdeu o emprego, ele está lá na China, na Arábia Saudita, em qualquer lugar do mundo. Né? Ele perdeu o emprego, está passando dificuldade, ele vai até a embaixada ou consulado sueco e o Estado sueco passa a dar um salário para ele por mês até ele conseguir arrumar emprego. Então, são estados de bem-estar social. Né? Esse documentário mostra isso, é muito, muito interessante. Ô, gente, mais uma mãozinha levantada aqui. Bruno, vai lá. Ô, professor, a aula já acabou aí, para não forçar muita paciência sua dos colegas. Há muito tempo, já acabou, tem mais de 15 minutos. Na próxima aula, é porque a minha pergunta é um pouco longa, e na próxima aula eu posso fazer ela para você? Claro, tipo, então anota aí. Se a gente mantiver essa discussão amanhã, eu posso fazer a pergunta que eu tenho. Nós vamos voltar amanhã, nós vamos trabalhar Estado liberal, entender a formação do liberalismo no século XIX, as transformações do Estado liberal, do constitucionalismo liberal. Então amanhã nós vamos voltar e aprofundar nisso aí. E aí você me lembra, Bruno, quando começar a aula, a primeira coisa que eu faço é responder a sua pergunta, beleza? Beleza. Obrigado, viu, professor? Bom demais. Isso aí, gente. Então, nós já passamos. Está cheirando aqui o almoço, estou com a fome. Hora de almoçar. Tudo bom para vocês. Até mais. Tchau, professor. Muito obrigada. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Até mais. Obrigado. Tchau, até mais.